Fer Mais de volta ao vivo e olha, pessoal, ter o corpo dos sonhos é possível. Lógico, né, que para isso precisa de disciplina. Disciplina é fundamental. Mas, além disso, algumas orientações são sempre muito bem-vindas. Dicas para definição muscular, para perder gordura. É isso que nós vamos falar agora com o médico nutrólogo Daniel Burweitz. Também estou aqui com duas beldades, Nayara Schubert e também Carol Cadori, que elas literalmente, bom, na minha opinião, têm um corpo perfeito. Lindíssimas aqui no nosso programa. Obrigada pela participação de todos. Até assim, pra gente começar, o ideal seria assim, ó, levantem-se, meninas. Mostrando o corpo das duas. Olha só, gente, Nayara e Carol, as duas, lógico, aqui estão com roupa, mas enfim, tem um corpo todo definido. Para isso, muita dedicação é necessária. Ok, meninas, podem sentar, obrigada. Agora eu quero saber um pouquinho de vocês. Como é que vocês conseguiram chegar nesse corpo? Sempre tiveram um corpo magrinho? Como é que foi isso? Então, eu treino já desde os malho, né, que a gente costuma falar. Eu malhava desde os 17 anos, né? E eu, com uns 20, 23 anos, eu comecei a treinar mais sério, treinar todos os dias, seguir uma periodização, né? Então, assim, eu já tinha um estilo de treino mais pesado, mais para volume, né? Não era nada para definição e também não treinava para uma preparação para um campeonato, né? Treinava mais para manter mais a forma mesmo. E daí, para campeonato, lógico, daí foi um treino diferenciado. Diferente, mudou bastante, junto com a alimentação também, né? Que a gente já chega lá com o Dr. Daniel. Carol, você. Boa tarde, Susan. Boa tarde. Então, no meu caso, eu também treino desde muito cedo, mas treinava, né, como já comentei no programa anterior. Sempre fiz treinos exaustivos, muito tempo de treino, achando sempre que chegaria, quanto mais treinar, melhor. E depois que eu tive o Lorenzo, meu filho de quase 6 anos, eu engordei muito na gestação, muito. E eu não sabia mais como fazer para voltar ao peso. Então eu resolvi seguir um plano de treinamentos curtos e uma dieta restrita, que são dietas que o doutor pode até falar melhor, que a base é saladas, né, vegetais, legumes e sempre uma proteína leve, né, que não tenha muita gordura. E na verdade é um estilo de vida saudável. E aí tu acaba tendo um feedback muito bom, que é o teu bem-estar, as pessoas sempre te ter como incentivo, enfim, e isso é muito satisfatório. E uma coisa que é interessante até a gente colocar aqui, Carol, é que não é parar de comer, não é fazer aquelas dietas drásticas. Não, de forma alguma. É só ter uma disciplina, não é se matar na academia, são 4 treinos por semana, não é se matar na esteira, é fazer todos os dias meia hora, 1 hora de exercício. Então, assim, é viável para todas as pessoas, não é um sonho impossível. Isso é muito legal, doutora. Olha só, o que acontece? Tem tanta gente que faz a sua academia, fica lá 2 horas na academia, fica um tempão, ou aquelas pessoas que estão começando agora e começam já naquela loucura de ficar um tempão na academia. A Carol citou aqui que isso era um treino exaustivo e que não dava resultado. Por quê? Susan, nós temos substratos energéticos que vão, dependendo do período o músculo que está sendo exigido, o tipo de exercício, se é aeróbico ou anaeróbico, ele vai ter uma predominância de queima de gordura, uso de massa muscular como substrato energético, glicose, glicogênio. Então, dependendo do tempo que tu está em atividade, vai alternando, tendo uma preferência para o que é menos nobre, que seria, se a gente ficar um tempo muito elevado em atividade física, tu vai estar dando preferência para quebra de massa muscular, por todas as questões metabólicas e endócrinas que uma atividade física exige, acaba tu tendo uma fadiga que vai te provocar uma perda de massa muscular e um baixo desempenho. Vai queimar músculo e não gordura. Exatamente. Então, o ideal de tempo, por exemplo, para quem treina, para quem faz a sua malhação, é quanto tempo? Por exemplo, um treino de força, treino de resistência, 40, 45 minutos seria o ideal para prevenir quebra de massa muscular. Meninas, como é que... Até a gente tem imagens das duas malhando. Gostaria de saber como é que é a rotina de vocês com relação à malhação, Nayara.
pro campeonato, né? É um treino mais voltado para resistência, né? Campeonato porque vocês vão participar da categoria biquíni de fisiculturismo. A Carol, já fiquei sabendo que já está ali, né? Já conseguiu a vaga dela. A Nayara vai tentar agora na seletiva, né? Isso, é uma seletiva, né? Que vai ser no final do mês, agora em São Paulo. Então, na preparação para o campeonato, é um treino, ele é visado mais para resistência. Por quê? Porque a gente não pode ter volume muscular nessa categoria, né? Então, o treino de força, ele não é objetivo aqui. Então, a gente treina um pouco mais de resistência, intervalos curtos, né? E o treino também ele não é muito longo, não. E porque a gente acaba jogando depois um cardio junto também, então, no máximo, também chega a 1 hora de treino. Tá, quando você fala cardio, é a parte aeróbica. Isso, tá, isso. E aí vocês dividem a parte aeróbica do treino de força? A gente não treina força, né? A gente treina resistência, né? Okay. Isso, Então, assim, a Carol, acredito, acho que faz separado, né, Carol? A minha rotina é um pouco diferente, porque depende o resultado que tu queres. Então, tem que secar mais, emagrecer mais. Então, eu coloco mais cardios, mas isso é uma preparação para um campeonato. Tá. Então, assim, não é a minha rotina diária, não é essa. Minha rotina para um campeonato. Tá, Aí, rotina diária, como é que seria, rotina Carol? diária é acordar, fazer 30 minutos de esteira e meio-dia fazer 30 minutos de exercício de resistência, como a Nayara falou. Que o que é? São divididos em 4 grupos musculares grandes. Então, um dia só quadríceps. Parte da frente da perna. No outro dia, então, vai ser ombro, que tu vai trabalhar essa parte aqui, deltoide, tríceps e peitoral. No outro dia, posterior de coxa, glúteo. Então, e como é muito rápido, é muito rápido, tu sai, tu sai de um exercício, corre para outro, tu não tem intervalos. Então, a tua frequência cardíaca fica sempre muito alta. Então, ele acaba se tornando também um treino de queima muito rápida, porque tu mantém a frequência cardíaca alta. Então, assim, para as pessoas normais, eu quero emagrecer, joga sempre mais uma esteira, pós-treino, ou de manhã ou de noite. Eu quero mantenha só o teu treino diário de 4 vezes por semana, que vão ser 4 grupos, não tem necessidade mais, Suzana. Até porque o doutor sabe, a musculatura tem que descansar. Eu não costumo fazer, mas dá para fazer, exatamente isso que ele está falando. Porque como tu não tens fonte, tu dormisse, não tens fonte. A primeira fonte que o organismo entende como uma queima? A primeira fonte de energia do nosso organismo é a glicose, certo? Que ela vem proveniente dos açúcares, dos carboidratos simples e compostos. Tá. Você ficou em jejum a noite inteira, 8 horas. Tu não tem mais nada no teu estômago. Qual vai ser a tua primeira fonte de energia? Não estás ingerindo. O que é? A segunda, gordura. Triacilglicerol, que são os lipídios. Quer dizer, então, aí é a isso queima que vai ser maior. Exatamente. Mas aí, tipo, a pessoa voltando, por exemplo, dessa caminhada de manhã, a corrida de manhã em jejum, tem que aí ingerir comida. É que tem muito controvérsias sobre isso também, né, Suana? Que quando a gente acorda, nosso cortisol, ele tá muito alto. E é um hormônio que ele é anabólico, né? Ele é catabólico. Então, na verdade, a gente tem que cuidar um pouco com isso. O que deu muito certo pra mim, e que eu acredito que a Carol também faça, a gente toma um suplemento, um whey. Proteína. Antes da caminhada. Porque a proteína é aminoácido que ele falou, exatamente, são os aminoácidos. E não é fonte de energia direta, mas tu tá suprindo a tua musculatura. Só que assim, então para as pessoas que começam, desculpa, Ana, é que para as pessoas que estão começando o cardio em jejum que a gente fala, assim, não esquecer que tu não tem fonte de energia. Então, assim, 20 minutos, 30 minutos. Depois, lá na 5ª semana, talvez 40, mas não ultrapassar isso. Porque tu não tem energia. Isso é bem interessante a gente deixar claro aqui para essas pessoas que estão nos escutando agora e querem começar, né, uma atividade, doutor. Sem dúvida. E tem outras alternativas que a gente pode usar, inclusive a Nayara, como treinadora física, pode dar até a experiência dela com isso. Aeróbico, exercício aeróbico intervalado. Fazer pico de um exercício, um aumento de velocidade, aumento do consumo de oxigênio, que a gente chama de VO2 máximo, elevado, e alternar 1 minuto de uma corrida com 2 minutos de um exercício, de uma caminhada, por exemplo. Isso estimula bastante
quebra de gorduras também. Isso está bem estabelecido dentro da medicina do esporte, dentro da nutrologia esportiva, isso se usa bastante também. Então, dessa forma, consegue emagrecer. Sim, a gente tem que estudar bem, cada caso é um caso, o objetivo da pessoa, como que é a rotina de alimentação da pessoa e, em cima disso, prescrever o exercício, né? Então, assim, o que eu uso muito e que eu tenho muito resultado com meus clientes, com minhas alunas, é jogar um circuito. Então, fazer um pouco de treino resistido, musculação, um pouco nos aparelhos, né? E aí eu coloco um pouco um cardio junto, que seria uma esteira, 3, 4 minutos. E assim eu faço um circuito. Entende por quê? Porque consegue manter a frequência um pouquinho mais elevada. A frequência não é, como a Carol antes comentou, né? Que a frequência é altíssima. Não é a frequência altíssima que vai fazer tu emagrecer. Né? A gente tem uma frequência mais moderada ali, que, né? Que fica entre 60% a 70% do VO2 máximo. Só que assim, cada pessoa é uma prescrição diferente. Então não tem uma receita de bolo. E outra coisa, assim, a gente tem que analisar como que é a dieta alimentar da pessoa. Tá, a dieta, doutor, vamos lá. Alimentação, para quem quiser ter um corpo definido, ficar magrinha e ao mesmo tempo definir. Como é que é? Bom, Suzana, atletas de alto nível, atletas de ponta, têm algo especial em termos de tempo de preparação. O quanto mais longe está do campeonato, vai mudando. A partir de que vai chegando mais próximo, vai tendo cada vez mais restrições. Mas pessoas que não estão em nível competitivo, a gente tem que ter o cuidado de ter proporções, adequar os macronutrientes numa proporção adequada. Proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis. É importantíssimo a gente usar gorduras saudáveis nas nossas refeições. Mas em todas as refeições, nós temos que ter esses 3 macronutrientes: proteínas, gorduras e carboidratos. Para quem quer diminuir a gordura, a gente tem que se preocupar com os carboidratos simples: arroz, açúcar, doces, macarrão, enfim, esses açúcar simples, carboidratos simples, eles têm um alto índice glicêmico. Isso vai desenvolver algumas reações bioquímicas que vai te proporcionar uma resistência insulínica que é muito difícil a gente conseguir emagrecer com níveis altos de insulina. Então a gente tem que se programar para ter em todas as nossas refeições, ter carboidratos de baixo índice glicêmico. Vegetais, legumes, alimentos integrais e sempre acompanhados de proteínas e gorduras saudáveis, né? Aí consegue. Aí, sem dúvida. O objetivo é alcançado. Gente, a gente tá com um tempo curtinho, infelizmente. Mas, Nayara, você tem até uma revista aí para estar mostrando a sua superação. Inclusive, a gente tem fotos de antes e depois das duas também, que é muito bacana. Vamos rodar a foto de antes e depois da Nayara primeiro? Nayara antes, que... Volta. Nayara tá aí, ó. Nayara antes, que já tinha um corpo bacana, né? E na sequência, aí, ó. Definição. Quanto tempo você conseguiu isso? Essa preparação foi em 10 semanas. 10 semanas? 10 semanas. Caramba, aqui tá a revista, que ela tá como capa, bacana, viu, Nayara? Exemplo aí, né? Que revista que é essa? Como é que é o nome? MI. Na verdade, foi uma matéria, foi feita porque... Além de superação de atleta, vida de atleta, que é muito difícil e tal, eu tenho uma doença, né, que é a esclerose múltipla. Verdade. Então, a revista acabou botando capa e fazendo a matéria sobre isso, assim. E haja superação nisso, né, Nayara? Sim, mas tá tudo ok. Controlado, bem controlado através do exercício. Através do exercício, exatamente. A Carol, vamos mostrar foto antes e depois da Carol, que a gente tem aí. Não tem de biquíni antes, né, mas tem a foto do antes dela de roupa, né, Carol? Vamos colocar, então, a foto da Carol? Tem aí? Não, aí é você, Carol? Meu Deus, que gordinha. Ah, que gordinha. Já tinha um corpo super bacana, Carol. Não, eu pesava 74 aí nessa 74. foto. E aí você conseguiu chegar a... 53. 53. Olha só, gente, a diferença. Em quanto tempo você conseguiu isso, Carol? De 74 para 68, eu demorei alguns meses. Aí de 68 para 53 foram exatamente o tempo da Nay, 10 semanas, que é a preparação, né? Nossa. Tá, até vocês duas, agora competindo, elas estavam dizendo aqui, Susan, ajuda a gente, que a gente tá precisando de patrocínio. Então vamos lá, aproveitem aí o... Então, é que na verdade assim, a gente tava se preparando juntas para a seletiva para o Arnold Classic, que é a maior competição do mundo. E eu recebi a notícia essa semana, como eu fiquei entre as top 5 do Brasil, eu já recebi o convite direto. Então, eu não vou mais para São Paulo. Mas, enfim, a Nay vai para São Paulo e a gente gostaria de ir juntas para o Rio. Mas tem toda uma equipe, tem que ir cabeleireiro, né, maquiador, enfim, as passagens aéreas, hotel, enfim.
E é difícil, assim, porque é tudo na garra, sabe? O contato é qual, para quem tiver interesse aí? Então, pode ser com qualquer uma de nós duas. Eu posso deixar o celular. Pode passar. Com a produção, pode ser? Tá. Então vamos fazer. Ela deixa lá, qualquer coisa, o pessoal pode ligar para o 3381-3200.